E aí, pessoal, uma vitória e uma derrota. O que dizer deste jogo que acabou há pouco aqui na Arena do Grêmio? O 1-0 sobre o Sportivo Luquenho, que terminou com 2 a menos. Tem muito assunto por aqui, nós vamos falar a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora mais ágil, você que está precisando de uma grana extra, está precisando viajar, pagar uma conta e tem FGTS parado, fale com a Mais Ágil. Entre agora no link da descrição, converse com eles e tem essa grana para pagar essa conta. Então, Mais Ágil é a solução para você. Gente, o Grêmio fez 1-0 na noite fria para 5 mil torcedores aqui na Arena pela Sul-Americana. Terminou em razão do saldo na segunda colocação do grupo e terá que jogar a repescagem, tendência que jogue contra o Aliança de Lima, lá em Lima. Essa é a tendência de momento, tem aí algumas coisas para acontecer, mas deve ser e deve se confirmar essa questão. Foge da altitude, se tivesse empatado aqui, poderia jogar em La Paz, enfim, um adversário da Colômbia também, jogar na altitude, não vai acontecer isso. O que podemos dizer? Mano Menezes começou o jogo atuando com uma equipe de cascudos. Botou o Gustavo Martins à lateral direita, jogou com Gemerson, Vieri e Lucas Esteves, botou o Camilo ao lado do Ronald e botou Pavon, botou Natan Pescador, botou Aravena, botou Arezzo. E o Grêmio não criou. A única oportunidade clara de gol é um pênalti numa jogada meio infantil do zagueiro adversário, que puxou o Arezzo e acabou naquele lance cometendo pênalti. O juiz foi no VAR e tal e acabou definindo por aí. Em cima dessa realidade, o que a gente pode dizer? Que o Grêmio desperdiça o pênalti com o Arezzo, mas mais do que isso, desperdiça também parte da paciência do torcedor, que empolgou, que apoiou o time sempre, mas viu o constrangimento, ou viveu o constrangimento de uma equipe que frágil emocionalmente, muito frágil tecnicamente e taticamente sem nenhuma solução. Ainda no primeiro tempo, por volta de 35, o adversário tem um jogador expulso. Era um contra-ataque e ele agride o Natan Pescador, chuta o Natan Pescador e o juiz expulsa. O Grêmio então tinha um a mais ainda no primeiro tempo. E se pensou, bom, estava com alguma dificuldade jogando 11 contra 11, agora vai melhorar bastante, mas nada disso. Os lances do primeiro tempo, todos de cruzamento, jogadas longas, nada de importante, nada que pudesse causar algo positivo no ambiente. Veio o intervalo, o Mano Menezes tirou o Vieri, passou o Gustavo Martins para dentro, botou o Pavon de lateral e botou o Christian Oliveira atacando. Nada. Pior até. O time não conseguia entrar, o adversário com uma linha de 5, uma linha de 4 e o time não conseguia entrar. Gramado ruim, jogo terrível. Mas surgiu uma novidade. O técnico Mano Menezes chamou Riquelme, menino do Sub-20, que Luiz Felipe Scolari viu ontem jogar a partida aquela do time Sub-20 e trouxe para jogar aqui. Trouxe o Jardiel, trouxe o Riquelme. E o jogo se modificou. Por quê? Porque tu colocou um sangue novo, tu tirou os jogadores que não tinham muita condição, botou o Cristaldo, tirou o Natan Pescador, depois tirou também o Aravena e o Riquelme. Uma jogada pela direita, bola cruzada para trás, escorou e o Grêmio fez 1-0. Em seguida entrou o Jardiel e o Grêmio seguiu pressionando, perdendo gols meio que na base da correria. O adversário perdeu mais um jogador já caminhando para o final e o Grêmio acabou vencendo o jogo por 1-0, insuficientes 1-0, e por isso é que eu divido em dois, o lado positivo e o lado negativo. Até quando insistir em jogadores que não vão dar resultado, que não dão e não darão? E por que não, a partir de agora, começar a entender a necessidade de tentar caras novas,
jogadores jovens, jogadores que possam entregar algo diferente para esse trabalho. O Mano pode estar gerindo um grupo de alguma maneira ou outra, o fato é que ele não está agregando, colocando jogadores que são insuficientes para o trabalho, que são jogadores menores do que o trabalho determina. O Grêmio precisa acordar para isso. O Grêmio precisa olhar mais para Eldorado. O Grêmio precisa deixar o Filipão trazer mais esses nomes. E a partir daí o Grêmio tentar fazer algo diferente. Vai a Caxias agora com opções. Riquelme é opção para Caxias. Ele é opção para Caxias. Por quê? Porque ele é melhor do que Natan Pescador. Ele é melhor. Ele já é melhor. Então, é opção. E esse é o lado positivo da noite. A velha história de olhar para as categorias de base e tentar trazer das categorias de base algo diferente para o processo, algo que possa qualificar melhor o Grêmio, algo que possa trazer para a estrutura, algo que faça a diferença. É tão importante fazer a diferença. O trabalho do Grêmio, e hoje ficou evidente, ele é muito abaixo da crítica. Muito abaixo da crítica. E por que a gente acredita que ele possa render alguma coisa? Porque a gente torce pro Grêmio. É difícil esperar alguma coisa de dirigentes que trabalharam tão mal, que receberam o Grêmio da segunda divisão melhor do que esse Grêmio que está jogando aqui. Melhor. O Grêmio que subiu em 22 tinha uma estrutura de trabalho melhor do que a estrutura de trabalho de hoje. Essa é a realidade. Aquele Grêmio que de alguma maneira tentava se controlar ou se reconstruir é um Grêmio muito mais forte do que esse. A relação com a Arena era melhor. A estrutura do clube era melhor do que é essa estrutura hoje, que mostra claramente. A gente viveu a Luz Soares, apenas a Luz Soares. Uma gestão que não trouxe nada, não construiu ponte nenhuma. Nenhuma. E que deve estar entregando o clube muito pior do que aquele clube que recebeu. O Grêmio precisa acordar. O Grêmio precisa acordar. Os gremistas precisam acordar. Os gremistas precisam entender o tamanho da dificuldade que a gente está e a partir daí tentar construir algo mais sólido e mais positivo. A vitória hoje, a velha história de Luiz Felipe Scolari ir nas categorias de base e salvar o Grêmio. Foi isso que a gente viu e é isso que está nos apegando hoje a pensar que o Grêmio ainda tem solução. A categoria de base salvou mais uma vez. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.